Amigos, espero que vocês estejam bem. Estamos aqui para mais um Queime por Jesus. E essa semana, o objetivo de hoje é a gente conversar sobre como a gente pode sentir prazer lendo a Bíblia, para que deixe de ser aquele peso, aquele devocional por obrigação, para você não ficar se sentindo mal depois e realmente ser algo prazeroso de se fazer, porque é totalmente possível experimentar de um lugar onde a Bíblia ela é um livro que você ame ler, que você sinta desejo de ler, e mais que isso, que você passe os seus dias refletindo sobre o que você leu, sabe? Quando a gente chega nesse ponto, aí nossa vida cristã aí sim começa a caminhar. Então, o objetivo desse vídeo é que a gente consiga conversar um pouco sobre esse assunto e no final do vídeo eu vou fazer uma parada diferente do que eu normalmente faço. Eu vou fazer uma parte prática. Eu vou literalmente pegar um versículo e destrinchar ele, mostrar como eu destrincharia ele. Não preparei nada antes para justamente vocês verem como é, e eu vou falar em 3 pontos, como eu costumo dividir esse processo e que eu tenho certeza que vai ajudar muito vocês também. Primeiro a gente precisa começar dizendo que a palavra de Deus, ela só é a palavra de Deus quando ela é aplicada com a intenção que tinha no coração de Deus ao escrever aquilo. O que eu quero dizer? Esse livro aqui, ó, a Bíblia, ele é totalmente capaz de se tornar apenas um livro histórico, se assim você tratar ele. Porque a partir do momento que você não utiliza da palavra de Deus como ela deveria ser utilizada, você está te torcendo. Então já não é mais a palavra de Deus, mas são as suas próprias palavras. E aí você acaba usando da palavra de Deus para satisfazer os seus próprios desejos, ao invés de você se submeter à palavra de Deus. Mas todas as promessas que existem nesse livro de prazer em Deus só vão ser concretizadas uma vez que nós nos submetemos à palavra de Deus. Porque aí sim ela ganha o efeito que ela deveria ganhar. Então, só se torna a palavra de Deus se aplicado do jeito certo. Por isso que esse vídeo aqui é tão importante você prestar atenção. Porque se você não tiver consciência de como interpretar a Bíblia, de como absorver a palavra de Deus, você pode estar formando um Deus à sua própria imagem e não um Deus conforme nos foi revelado através desse livro. E um dos motivos que no Brasil nós temos tantos cristãos mas ao mesmo tempo tão pouco impacto, é principalmente esse. Porque um costume que nós temos é muitas e muitas vezes nós pegamos um texto e distorcemos o texto para caber nas nossas expectativas, ao invés de ver o que aquele texto realmente quer dizer e submeter as nossas expectativas ao que o texto está dizendo e nos deixar ser realmente, como a própria palavra diz, ser moldados e transformados pela palavra de Deus. A palavra de Deus ela é eficaz para ensino, uma vez que você trata isso como realmente palavra de Deus. Não existe negociação, não existe sua opinião. O que existe é a palavra de Deus. E aí, quando você finalmente começar a entender isso tudo, que você se submete ao que está escrito aqui, da forma que está escrito aqui, com a intenção que Deus teve ao escrever isso daqui, aí você começa a sentir prazer. E aí você pode dizer, como Jeremias diz em Jeremias 15:16, quando as tuas palavras forem encontradas, eu as comi. Elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a ti, Senhor Deus dos exércitos. Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi. Sabe? O que que acontece quando você come algo? Você fica saciado, satisfeito. E é assim que a gente deveria se sentir toda vez que a gente lê esse livro, toda vez que a gente medita sobre as palavras de Deus. Então a gente deveria sim estar extraindo prazer disso e satisfação disso. Então, a partir de agora, nós vamos começar 3 pontos que vão te ajudar muito nisso. Mas antes da gente continuar, eu queria pedir para que você deixasse o like e compartilhasse esse vídeo com alguém que você sabe que está precisando, para que esse movimento possa crescer. E já, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreve aqui no canal para você vir fazer parte desse movimento, porque toda semana a gente está aqui, todos os dias tentando te fazer queimar mais por Jesus. Essa é a nossa única missão, nosso único objetivo. Agora vamos lá. Primeiro ponto. O Espírito Santo é o protagonista da situação. Toda vez que a gente vai começar a ler a Bíblia, não existe ler Bíblia sem estar totalmente dependente do Espírito. Você precisa estar mais dependente do Espírito do que da sua capacidade intelectual de interpretação. Eu já vi pessoas sem capacidade intelectual, no sentido de não terem uma formação escolar, e leem, e entendem, e interpretam e compreendem o que está escrito nesse livro e vivem pelo que está escrito pela Bíblia por causa do Espírito Santo. Eu conheço casos de pessoas que literalmente não sabem ler, mas
aprenderam a ler porque o Espírito Santo as ensinou para que elas pudessem ler a Bíblia. Eu conheço gente assim, esse nível. Então, o primeiro ponto que a gente precisa entender é que a leitura bíblica é uma dependência do Espírito. Em João 14, Jesus vai apresentar a pessoa do Espírito Santo a primeira vez para os seus discípulos e o jeito que ele escolhe definir o Espírito Santo é como um mestre, um conselheiro que vai ajudar os discípulos a guardarem e lembrarem de tudo o que Jesus falou. Então, a função do Espírito Santo é continuar o ministério de ensino de Jesus. Tudo que Jesus veio fazer nessa terra foi para ensinar. Ele curava os leprosos, os cegos, os surdos, curava os paralíticos para ensinar. Ele fazia o quê? O que ele estava fazendo lá no monte, no Sermão da Montanha? Ele estava ensinando. O que ele estava fazendo com as multidões? Ensinando. O que ele estava fazendo na sinagoga? Ensinando. O que ele estava fazendo em reuniões pequenas com o discípulo? Ensinando. Porque ele se ajoelhou para lavar os pés dos discípulos? Para ensinar. Tudo que Jesus fez foi para nos ensinar. E quando ele diz lá em João 17 que ele continuaria a tornar o nome do Pai revelado, mesmo depois que ele subisse, era através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo, na verdade, veio substituir o ministério que já estava sendo feito por Jesus de ensino. Então você não pode reduzir o Espírito Santo a um mero poderzinho mágico com fogo. Não. Ele é um mestre que está aqui para nos ensinar. Então, se você lê algo desse livro e você entende minimamente, já seja grato ao Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que está ministrando ao seu coração. Sem o Espírito Santo, nós não entenderemos. Nós podemos até entender as letras, mas nós não absorveremos o conhecimento de Deus que brota dessas letras. A palavra não se torna viva a não ser que o Espírito Santo a vivifique em nossos corações. Então, esse foi o primeiro ponto. Você precisa depender do Espírito Santo, porque ele é o prosseguimento do ministério de ensino de Jesus. E como é que você faz isso na prática? Cara, literalmente você só orar, falar: Senhor, eu não estou entendendo nada, eu não vou conseguir entender se o Senhor não me ajudar, então, por favor, Senhor, me explica. E aí não fala isso e já vai embora, vai fazer outra coisa, vai mexer no celular. Espera para ver o que Deus vai falar. Passe um tempo contemplando, meditando, pensa, raciocina, sabe? Passa o dia matutando naquilo que está escrito e pensa por que você não entendeu. Que em alguma hora o Espírito Santo, através de situações diárias, vai te mostrando o que ele quis dizer quando ele estava escrevendo. Vocês entendem que a Bíblia é um livro que você pode ler com o autor dentro de você, te explicando o que ele estava sentindo quando ele estava escrevendo? Vocês entendem o poder que é isso? Mas agora vamos para o segundo ponto, que é um pouquinho mais prático, uma vez que você já está na dependência do Espírito Santo. O segundo ponto é: sempre observa os versículos de cima, ou seja, os versículos anteriores, e os versículos de baixo, os versículos posteriores. Sempre observe o contexto, onde aquela passagem está inserida, porque a Bíblia não se contradiz. Por exemplo, em João 3,16, é o versículo, um dos versículos mais famosos que tem, todos conhecem esse. João 3,16 fala: Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Isso aí todos conhecem, ok. Mas você só vai entender totalmente ele se você vir o que vem antes. Por que Jesus está falando isso? Jesus nunca fala nada do nada. Não existe isso em nenhum dos evangelhos, em nenhum momento. Jesus sempre vai falar algo que está dentro do contexto. E sempre é uma resposta genial. Toda resposta de Jesus ela é genial. Então, o que gerou Jesus falar essa frase? Antes, vocês vão ver que Jesus tem um encontro com Nicodemos. E Nicodemos até reconhece que Jesus veio de Deus. Mas aí Jesus fala assim, ó, no versículo 3 do capítulo 3: Eu digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Tá? Então aqui Jesus está dizendo para Nicodemos: Nicodemos, você tem que nascer de novo. Aí a pergunta de Nicodemos é: como? Como eu nasço de novo? Aí Jesus fala: você tem que nascer do Espírito, que é Espírito nasce do Espírito. E aí, de novo, Nicodemos não entende. Ele pergunta: como? Como eu posso nascer do Espírito? Como é que eu faço isso? Aí Jesus começa a falar. Então, Jesus começa a dar as respostas até que ele chega no: porque Deus amou o mundo. Amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. Então, o que Jesus estava querendo mostrar para Nicodemos aqui era: Nicodemos, o jeito que você vai nascer de novo é comigo morrendo. Então, o jeito que você vai fazer de novo não é um mérito de algo que você vai fazer. O Douglas Gonçalves costuma falar muito isso, que ninguém tem o mérito de nascer. Quando você nasceu, você não fez esforço para nascer. E da mesma forma, não existe mérito em nascermos de novo no Espírito. Então, o que Jesus estava querendo mostrar para Nicodemos era que Nicodemos, quem faz o trabalho de justificação é o sangue de Jesus. Por quê? Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito para que você pudesse nascer
de novo. E aí Jesus continua, olha o versículo que vem depois, agora vem a parte que eu falei de você observar o que vem depois. No versículo 17, ele diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que ele fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Então aqui, Jesus está dando uma ótima resposta para Nicodemos, que é o quê? Nicodemos, como é que você pode nascer de novo? Primeiro, é por minha causa. É porque Deus amou tanto a vocês que ele me enviou para vocês. E por causa de mim, vocês podem nascer de novo por meio do Espírito. Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito. E ele continua: o que você precisa fazer é crer em mim, para que você nasça de novo. Então é dentro desse contexto que está o Deus amou tanto o mundo. Só que muitas pessoas usam como espaço para legalidade, como porque, Deus me amou, então eu posso fazer qualquer coisa, porque Deus já me amou, Jesus já morreu. Só que não é assim que funciona. O que Jesus fala é aquele que crê, aquele que crê. Então, tanto que termina no versículo 20 a fala de Jesus assim, ó: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que suas obras sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, claramente, Jesus aqui não abre espaço para a legalidade. Ele está falando: Nicodemos, a obra é minha, o seu trabalho é crer em mim. E o jeito que alguém que crê em Jesus vive é fazendo boas obras. É uma das consequências, porque a fé sem obras ela é morta. Então, esse princípio Jesus já estava apresentando aqui. Tudo isso de um versículo, tudo isso tirado de um versículo que você já conhece, que todos já conhecem. Mas se todos entendessem esse contexto, não haveriam pessoas que sabem desse versículo e não praticam as obras de Cristo Jesus. Deu para entender? Então essa é a importância da gente entender o contexto que está inserido. E tantos outros exemplos de versículos mal utilizados. Versículos mal utilizados que acabam gerando traumas nas pessoas, como se Deus tivesse frustrado aquelas pessoas, quando na verdade, na maioria das vezes, Deus nunca prometeu nada disso que essas pessoas acham. E aqui nós vamos para o terceiro ponto, que é quem escreveu e para quem escreveu. Galera, isso é muito importante. Quem escreveu é totalmente relevante, porque quando você pega, existem algumas promessas que são específicas para Israel, sabe? O povo que Deus selecionou, existem promessas e correções que são específicas para determinados grupos. Então você precisa entender quem está falando e por que está falando. Sabe por quê? Eu vou te mostrar um exemplo bíblico muito claro disso. Lá em Gênesis 3, quando o homem peca, Deus chega assim e faz uma pergunta para Adão: Adão, quem te disse que você estava nu? O problema não é que Adão estava nu. O problema de Deus era: quem é que disse que você estava nu? E ali foi a acusação do próprio Satanás. O Satanás, através da desobediência do homem, deu legalidade para Satanás acusar o homem do pecado dele. O homem se tornou um réu porque pecou contra Deus, e Satanás acusava justamente isso, tá? Então, quem disse que estava nu? Cara, não foi Deus, porque se Deus está perguntando, não foi Deus que falou que eles estavam nu, tá? E isso gerou medo em Adão, um medo a ponto dele fugir de Deus, ok? Agora corta para Apocalipse 3, versículo 17, para a igreja de Laodiceia. Jesus, ele fala assim, ó: você acha que você é rica, Laodiceia, mas você não sabe que você é pobre, cega e nu. Está pobre, cega e nu. Jesus está evidenciando o pecado, acusando o pecado de Laodiceia. Você está pobre, cego e nu, e é até o mesmo pecado que Adão, se vocês forem parar para pensar. Mas por que que nesse caso é algo bom? Porque é quem está falando. Quem está falando é Jesus. Então muda todas as coisas. Sabe por quê? Olha só esse exemplo. Quando Jesus vai falar com a mulher samaritana, antes dele revelar explicitamente que ele é o Messias, ele acusa o pecado dela. Ele fala: você já teve 5 maridos, e esse homem que você mora não é seu marido. E ela não fica triste, abalada, ela fica impressionada, ela fica: veja que o Senhor é profeta. Quando ela percebe que aquele é Jesus, ela sai correndo para a cidade e dá o testemunho: eu encontrei o Messias. Por que você encontrou o Messias? Porque ele falou tudo que eu tenho feito. Sabe por que aquela mulher não ficou triste, uma culpa, uma amargura que fez ela paralisar, mas na verdade fez ela evangelizar?
Porque foi Jesus quem denunciou o pecado dela. Quando é o Espírito Santo que denuncia o seu pecado, não é para você ficar de cabeça baixa, mas é para você ser lavado e limpo pelo sangue de Jesus e ter discernimento do seu pecado. Então, quem está falando o que importa. Quando Satanás fala algo, é para te acusar e te aprisionar. Ele é como se fosse um advogado de acusação que quer te levar para a cadeia. Quando é Deus quem acusa o seu pecado, é porque Ele mesmo é quem tem o poder de te perdoar. A única pessoa que tem o poder de te perdoar dos seus pecados é Deus. Então, quando Ele te acusa, é como se fosse um médico te dando um diagnóstico. E agora que eu falei isso, você provavelmente vai lembrar do que Jesus disse: Eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. E o que que um médico faz? O que que todo bom médico faz primeiro, antes de dar a cura? Ele vai dizer exatamente quais problemas você tem, para que você possa resolvê-los. E é justamente isso que Jesus vai fazer. Então, cara, quem está falando, para quem está falando é extremamente importante. Ah, essa carta de Paulo é para qual igreja? Qual o contexto daquela igreja? O que que aquela igreja estava passando? Por que que Paulo ele fala tanto de idolatria para a igreja de Coríntio? Será que é porque era uma cidade grega onde haviam vários deuses? Por que que em Atos, quando Paulo vai pregar em uma outra cidade grega, e ele começa a falar de estoicos, de filósofos, por que que Paulo está falando assim desse jeito? Se você for ver para quem ele está falando por um povo filosófico. Ele está falando para um povo que pensava em qual era o sentido da vida. Então, o que o Paulo oferece é o sentido da vida que está além do entendimento deles. Paulo fala: tá vendo esse Deus desconhecido aqui? Eu conheço esse Deus desconhecido. E ele é a resposta que vocês procuram em outros lugares. E aí começa a fazer sentido mais as coisas, e aí vai se tornando cada vez mais bela a palavra de Deus. É impossível você não sentir prazer nesse tipo de coisa. Então agora foi esses 3 pontos, tá? Então, o primeiro ponto foi: você precisa do Espírito Santo acima de toda pesquisa, acima de tudo. O segundo ponto foi: você precisa observar o que vem antes e o que vem depois para entender completamente. E o terceiro ponto, você precisa saber quem escreveu e para quem escreveu, tá? E não tenha medo de pesquisar. Só não se distrai, mas não tenha medo de pesquisar, tá? É apoio do Espírito e também pesquise. Não tem nada de errado nisso, tá? Mas agora a gente vai para a parte prática, e vamos ver o que que sai daqui, tá? O que a gente vai fazer? Vamos em Mateus 13:44. Em Mateus 13:44 está escrito assim, ó: O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. E então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Galera, na minha igreja local tem um pastor, o pastor Carlos, costuma dizer que Bíblia é detalhe. Essa frase ela mudou minha vida, de verdade. Então, cada palavra, cada frase, cada verbo é extremamente importante, tá? E aqui é um versículo só, é literalmente um versículo, mas vocês vão ver o tanto de coisa que a gente consegue extrair desse um versículo. Olha só. Aqui o contexto é que Jesus está contando várias parábolas acerca do que é o reino de Deus. Então, antes tem a parábola do semeador, parábola do joio e do trigo, parábola do grão de mostardo. Tem a parábola que ele diz que o reino é como, na verdade, um campo, e aí vai ser separado o trigo e o joio. Então, meio que Jesus está dizendo o que é o reino dos céus, tá? O que é o reino dos céus. Então, ele está nesse processo de tentar explicar mais ou menos para aquelas pessoas como é o reino dos céus. E aí nós chegamos em Mateus 13:44, que ele começa dizendo: o reino dos céus. Então ele está falando do reino dos céus. Reino dos céus, você pode traduzir como o governo de Deus, como o lugar onde Deus governa. O lugar onde Deus tem um governo total é o reino dos céus, tá? Então, o reino dos céus é como um tesouro escondido, tá? É um tesouro escondido. Então, a primeira coisa que você tem que marcar aqui, ó, um tesouro. Se é um tesouro, é porque é algo de muito valor. Só que ele estava escondido num campo. Então, esse homem que estava andando no campo, ele não queria achar o tesouro. Ele não foi para esse campo para achar o tesouro. Mas ele acabou esbarrando em algo muito valioso. E é justamente assim com Jesus, meus amigos. Ninguém vai, vou até Jesus porque eu gosto muito dele. Não. A gente vai até Jesus porque a gente quer resolver nosso problema. Só que quando a gente está andando, a gente se depara com algo muito melhor, que é a própria presença de Jesus. E com o tempo a gente percebe, a presença de Jesus é melhor até do que o meu problema resolvido. Ele, na verdade, é a solução que eu achava que eu ia conseguir em outras coisas. Ele é quem providencia o prazer supremo em todas as coisas. Só que não foi um dia eu acordei e falei, vou lá porque eu sei que Jesus é o meu salvador, ele vai me dar mais prazer do que todo o resto que tem nesse mundo e eu vou lá para ele. Não foi isso.
foi: "Cara, eu tô me sentindo culpado, eu não queria ir para o inferno não, eu não quero sofrer, então eu vou para Jesus, eu quero resolver o meu problema". E assim era com esse homem. Ele estava andando mais um dia normal, até que ele achou algo muito valioso. E assim é o reino dos céus. Que mérito você tem em achar algo? Sabe, que mérito você tem em andar na rua e achar uma nota de R$ 10 no chão? Que mérito você tem? Então, aqui Jesus está mostrando já, não existe mérito. Ele continua: certo homem, tendo encontrado, escondeu de novo. Essa parte eu gosto muito dessa parte, porque esse escondeu de novo, ele é o quê? Ele tá com medo, tá com temor de perder aquilo que ele encontrou de tão valioso. Então, se você considera o evangelho tão valioso, você vai querer esconder ele no sentido de proteger. Então, tudo aquilo que for afetar a presença de Deus em você, você vai esconder. Você vai querer parar com o seu pecado de estimação. Você vai querer começar a obedecer mais os mandamentos de Jesus. Você vai ler a sua Bíblia, você vai orar porque você quer proteger algo valioso que você encontrou em Cristo. Você não quer perder isso? Tá bom? Então essa atitude dele escondeu. E aí, então, cheio de alegria. Gente, essa parte é uma das mais importantes. Cheio de alegria. O que ele faz cheio de alegria? Ele foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Ele não foi para casa, começou a vender os móveis, falar, chorando, poxa, eu gostava tanto desse móvel, vou ter que vender, eu gostava tanto dessa cama, vou ter que vender. Ele saiu vendendo o mais rápido que ele podia, por quê? Ele estava com medo de perder o que ele encontrou de mais valioso. A noção de prioridade dele mudou. Tudo que ele tinha, ele trabalhou, suou para conquistar. Mas uma vez que ele achou algo melhor, não importou mais o trabalho que ele teve antes. Ele deixou tudo para trás com um sorrisão no rosto, porque ele queria de volta aquilo que ele tinha achado. E aí a renúncia, ela ganha um outro valor. Alessandro Vilas-Boas, no livro Cristo, Fonte de Prazer, ele escreve assim: toda renúncia, na verdade, é uma forma de dizer Cristo é melhor. Era isso que esse homem estava fazendo. Ele estava renunciando tudo que ele tinha porque ele encontrou algo melhor. Agora, você não pode começar a renunciar a algo se você não sabe que encontrou algo melhor. O problema é que muitas pessoas estão tentando viver uma vida de santidade pela força do próprio braço, sem ter encontrado o tesouro precioso em Cristo Jesus. E outra coisa que eu aconselho vocês quando vocês vão lendo o versículo, vai pensando nas conexões. É raro não ter algo a ver. Por exemplo, pensando aqui, eu lembro de alguns versículos sobre tesouro, mas um deles que me vem muito à memória é o que Paulo escreve em 2 Coríntios 4. Ele fala assim, ó, por isso nós temos esse tesouro em vaso de barro. Nós temos esse tesouro em vaso de barro. O que é esse tesouro? É o próprio evangelho, meus amigos. É o próprio evangelho. O evangelho é a boa notícia de que nós podemos voltar a conhecer a Deus e sentir prazer em conhecer a Deus. A boa notícia do evangelho é que o prazer máximo disponível para nós nesse universo está de novo disponível, porque o véu foi rasgado. Então o evangelho é isso. Nós temos poder para sentir mais prazer em Deus agora que o evangelho chegou. Então nós temos esse tesouro em vasos de barro. Em algo frágil como nós habita o Espírito Santo. E ele comprou. Olha que interessante como é que termina o versículo de Mateus 13:44. O homem comprou aquele campo. Percebe que ele não comprou o tesouro? Ele comprou o campo. E ele teve que comprar o campo cheio dos matos, cheio dos insetos, cheio dos outros bichos, porque o tesouro não é impossível de comprar. É impossível de comprar o tesouro. Você precisa aceitar o evangelho com tudo que ele envolve, com as renúncias que ele envolve, com os outros amores que ele vai mandar você abandonar, com os altares idólatras que ele vai mandar você derrubar. Você tem que aceitar o evangelho como ele realmente é. Mas entendendo que o próprio tesouro, o evangelho em si, você nunca vai ter o mérito de comprar. Você não vai ter o mérito de comprar. Entendeu? Então aqui, eu gosto da forma que Jesus termina porque é sutil, mas é tão poderoso. Sabe, meus amigos, é um versículo e eu falei de uma forma muito rápida, dá pra gente se aprofundar muito mais nisso e fazer mais referências, mas eu espero que tenha dado para entender um pouquinho do processo. E eu realmente espero que esse vídeo te ajude a você sentir mais prazer na Bíblia, sabe? Porque, poxa, meus amigos, é tão bom, sabe? É literalmente tão prazeroso. Às vezes eu fico lendo assim e eu só paro e fico olhando assim pro nada e falando: caramba, mano,
como a palavra de Deus é deliciosa, sabe? A gente tem que achar a Bíblia deliciosa. A gente tem que voltar a achar a Bíblia deliciosa, sabe? Eu estava lendo Segunda Crônicas e é impressionante a felicidade do povo quando a lei de Deus volta a ser encontrada. Meu Deus, quanta alegria daquele povo. E a palavra de Deus está aqui agora à nossa disposição e muitas vezes nós não estamos tão alegres com isso. É, mas que esse amor pela palavra de Deus, ele seja plantado em nossos corações. E que o Espírito Santo permaneça a gente com fome e sede por sua palavra, porque isso aqui é o que vai te proteger. Isso aqui é o que vai fazer você conseguir terminar a sua carreira queimando todos os dias. É para isso que nós estamos aqui, não é? Para continuar queimando por Jesus. Se você não tiver base bíblica, mano, você não vai conseguir se manter queimando por quem Jesus é. Isso é fato. Isso é fato. É a sua proteção contra falsos mestres, é a sua proteção contra falsos profetas e, acima de tudo, a Bíblia é a sua proteção contra você mesmo. A palavra de Deus é o que vai proteger a sua intimidade com o Senhor. Então, eu, se fosse você, eu mergulharia nesse livro como nunca, porque aqui está o ponto central da sua vida inteira, tá bom? É isso, meus amigos, aqui está mais um vídeo para você assistir. Vou pedir de novo para que você se inscreva nesse canal e venha fazer parte desse movimento. Vamos queimar junto por Jesus, galera. Até semana que vem.